um tema assim importantíssimo que com certeza vai estar na sua prova, o tema de hipertensão arterial. Vamos esquematizar aqui para você não errar e garantir a sua aprovação nessa prova da Secretaria de Saúde do Paraná. Então vamos lá definir hipertensão arterial, pessoal. Esse é um grave problema de saúde pública, tá certo? Que é feito o diagnóstico com base nas diretrizes de hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com uma pressão acima de 140, quando ela é a sistólica, e acima de 90 com relação à pressão arterial diastólica. E isso precisa ser visto só apenas uma vez? Não, 3 vezes para certificar e fazer o diagnóstico da hipertensão arterial. Então, vamos aqui. Ela se associa a alterações funcionais e estruturais no nosso corpo, relacionado a alterações no coração, no encéfalo, nos rins e nos vasos, porque o coração, o encéfalo, o rim e vaso, trabalhando com o sangue sob pressão, corre o risco de ter alterações nesses órgãos-alvos. Existe causa direta de cardiopatia hipertensiva, como exemplo aqui a nossa aterosclerose e também a trombose. Vamos classificar aqui os níveis de hipertensão ou de pressão normal com base na Sociedade Brasileira de Cardiologia e Hipertensão para pacientes acima de 18 anos. A pressão arterial ótima é aquela onde a pressão arterial sistólica é menor que 120 e a pressão arterial diastólica menor que 80. Mas ela ainda é considerada normal, menor que 130 a sistólica e menor que 85 a diastólica. Ela ainda é normal, mas já é considerada aqui limítrofe, ou seja, uma pré-hipertensão, já tem que começar a mudar o estilo de vida, uma pressão arterial sistólica de 130 a 139 e uma diastólica de 85 a 89. Mas para fazer o diagnóstico da hipertensão, como a gente já introduziu aqui no tema, é necessário uma sistólica acima de 140 e aqui no estágio 1, o limite máximo de 159. E para a nossa diastólica, aqui a pressão de 90 a 99 para considerar o estágio 1. A nossa hipertensão estágio 2, ela se encontra a parte sistólica entre 160 e 179 e a diastólica de 100 a 109. Assim como a hipertensão estágio 3, o estágio mais grave, é aquela em que a pressão arterial sistólica está acima de 180 e a diastólica acima de 110. E temos aqui a hipertensão sistólica isolada, onde o componente sistólico é acima de 140 de forma persistente, porém a pressão arterial diastólica está menor do que 90, tá bom? Então, fechamos aqui o quadro da classificação da pressão arterial, importantíssimo para a sua prova. Onde tem número, tem questão, anota no seu resumo, porque isso aqui tem que fazer parte, tá certo, do seu arsenal de processo de revisão. E lembra lá do nosso plano de estudo, para que você possa fazer o seu cronograma, para garantir estudar todo o edital até a data da sua prova. Todos os concursos que eu fiz, que eu passei em primeiro lugar, como Ministério da Justiça, em segundo no Hemocentro, segundo no STM, eu consegui vencer o edital inteiro, tá, pessoal? E montando cronograma, esquematizando meu estudo. Então, a equipe do Rômulo Passos já facilitou tudo isso para você, lançando o plano de estudo em cima do seu próprio edital, pessoal. Não perde essa oportunidade, é perda de tempo você mesmo fazer uma coisa que já está pronto e fundamental para o seu processo de estudo. Então, vai lá no curso completo do Rômulo Passos e acesse o seu plano de estudo para a Secretaria de Saúde, beleza? Mas vamos aqui, sem perder tempo, para a questão de número 30. A hipertensão arterial é definida quando o paciente apresenta de maneira sistemática a pressão arterial maior ou igual a 140 por 90. Assinale a alternativa correta. Letra A. A hipertensão arterial, diferentemente do diabetes mellitus, não causa doença renal crônica. Pessoal, a hipertensão caminha junto com o diabetes, tá? Nesse processo de doença renal crônica. Professora, e qual é o pior com relação à lesão renal? O diabetes, ele é pior do que a hipertensão, mas a hipertensão também é fundamental para ela descompensada, para agravar o quadro do paciente com problema renal e também levar os pacientes que não têm problema renal a ter,
tá? Porque o sangue que circula lá nos néfros, sob pressão, pode causar lesão renal, tá certo? E a questão da diabetes, ela libera radicais livres, tá? A quebra da glicose, ela em excesso libera muito radical livre, e esse radical livre faz microlesões na circulação sistêmica e periférica. E essa circulação com microlesões, tá certo? Começa a lesionar as células dos vasos sanguíneos dos órgãos-alvos, a exemplo aqui do nosso rim, sendo responsável pelo maior número de pessoas que fazem hemodiálise ou diálise, os pacientes que têm diabetes e, na sequência, aí, os pacientes que têm hipertensão. Por isso que a letra A está errada, porque os dois são fundamentais e importantes na definição da doença renal. Opa, já puxei aqui o gabarito, a letra B. A hipertensão arterial é a principal causa dos infartos e acidentes vasculares cerebrais no Brasil, matando muitos homens e mulheres em idade produtiva. Perfeito, né, pessoal? Então, aqui, hipertensão é causa, sim, é fator de risco para doenças cardiovasculares, que envolve aqui o infarto agudo do miocárdio e os acidentes vasculares no Brasil. Letra B foi o nosso gabarito e aqui a letra C. A hipertensão arterial é uma doença de fácil controle, pois a aderência do paciente ao tratamento é muito comum. Pessoal, é o contrário, né? A hipertensão arterial, ela tem uma grave dificuldade de adesão ao tratamento. Por quê? É uma doença que não tem sintomatologia na maioria dos casos. Ela é silenciosa. E isso é o que leva o paciente a não tomar medicação. Ah, não estou nem sentindo nada. Que remédio que eu vou tomar toda hora, todo dia? Que saco esse negócio. Ainda mais porque o tratamento antihipertensivo é um tratamento que diminui a libido sexual, a maioria deles, aumenta a questão do volume urinário, então o paciente toda hora vai no banheiro urinar, perde um pouco a qualidade de vida. Então, somado à medicação contínua a vida inteira, somado à diminuição de libido, a questão de alterações de algumas coisas da qualidade de vida e a própria questão da obrigatoriedade de tomar a vida inteira todo dia, isso já dificulta o tratamento. E somado a isso tudo, a questão da falta de sintomatologia. Então, a pressão do paciente está lá em cima e ele não tem, às vezes, nenhuma cefaleia para poder lembrar do remédio da pressão. Então, um ou outro que apresenta sintomatologia, ou quando a pressão está muito alta, que realmente pode vir apresentar. Mas, doença silenciosa, por isso que ela não é tratada adequadamente pela nossa população. Lembrando que o remédio da farmácia popular ajudou muito a adesão ao tratamento, porque pelo menos ele é fornecido de graça nas farmácias do Brasil, tá certo? Vamos aqui voltar na letra D. A hipertensão arterial não está dentre as doenças com programas nacionais de controle, pois seus danos ao portador não são incapacitantes, são incapacitantes, inclusive leva a óbito, como a gente viu aqui na letra B, de muitos homens e mulheres, por infarto, por derrame, AVC, né? O AVC. E ele, pessoal, está entre os programas de controle nacional, isso é bem nítido, né? Em todas as unidades básicas de saúde a gente tem o controle da hipertensão. Então, vamos lá para a questão de número